capítulo 37. Eu não vou ler o texto todo para nós ganharmos tempo. Senhor, em nome de Jesus, toda inquietação. Ezequiel 37. Versículo 5 apenas. Ao ler o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Ezequiel 37, verso 5 diz assim: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Será que nós podemos ler aqui em cima, em uma só voz? 1, 2, 3. Amém. Queridos, eu acho que eu não seria justo com Ezequiel se eu começasse agora a pregar esse texto. Eu peço a vocês, por gentileza, um pouquinho da paciência de vocês essa noite. Eu não posso cair de paraquedas nesse texto e pregar Ezequiel 37 sem que vocês saibam quem é Ezequiel. Vocês me compreendem? Amém? Então, por gentileza, tenham paciência comigo essa noite. Este homem chamado Ezequiel, ele nasceu no ano 622 aproximadamente. E o seu nome significa Deus fortalece, ou Deus o torna forte. Esse homem chamado Ezequiel, quando ele nasce, há um profeta que já está pregando em Jerusalém há mais ou menos 4 anos, e o seu nome é Jeremias. E Jeremias tinha uma mensagem não palatável aos ouvidos, uma mensagem dura. A mensagem do profeta Jeremias era a seguinte para o povo de Judá: ou vocês se voltam para o Deus verdadeiro, ou vocês consertam a vida, ou vocês consertam a conduta. Ou Deus vai levantar contra vocês o império vindo do norte. Vamos lá, gente. Deixa eu levar aí sem um teclado mesmo. Se não vai, não vai. E Jeremias pregava esta mensagem. E esta mensagem não era boa. Não era fácil de ouvir. Não era fácil de transmitir. E não era fácil de entender. Ezequiel cresceu ouvindo Jeremias pregar. Ezequiel cresceu ouvindo quem pregar? Jeremias. Ezequiel não era alguém comum. Ezequiel, a Bíblia diz que era filho de Buzi, ou Buzi, o sumo sacerdote. Ezequiel, ele nasceu de uma família sacerdotal. Vamos devagarinho, gente, porque eu sou que nem carro a álcool. Sabe como é carro a álcool? Você sabe o que é carro a álcool? Alguém já teve carro a álcool aqui? Carro a álcool é aquele que você, no inverno, você tem que esquentar e depois você dirigir, né, Marcos? Chevette, você já teve, né? Então eu funciono mais ou menos assim. Vamos devagarinho. Vamos devagar. E Ezequiel descendia de uma família sacerdotal. E ninguém era sacerdote porque queria. Diga comigo, ninguém é sacerdote porque quer. Isso não existe. Nenhum jovem em Judá poderia se levantar e dizer assim: meu sonho é ser sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que ser da família de Levi. E não somente isso, tinha que descender do próprio Arão, irmão de Moisés. Então, vocação, a gente recebe de Deus. A gente não se apresenta, Deus nos chama. E esse Ezequiel, ele é da família de Levi.
Ele descende do próprio Arão. E lá em Levíticos 21 e 17 diz que o sacerdote, ele não poderia ter nenhum defeito físico. A pessoa poderia ser levita, poderia ser da linhagem de Arão, mas se tivesse um único defeito, uma única anomalia, não poderia exercer o sacerdócio. Pergunta por quê? Por quê? Porque o sacerdote apontava para um modelo perfeito. Cristo não poderia ter defeito. A Bíblia diz que um sacerdote, lá em Números 24, que ele só seria consagrado aos 25 anos de idade. E que ele só poderia exercer o ofício sacerdotal com 30. Vocês lembram com quantos anos foi que Jesus começou o seu ministério? Alguém já se perguntou por que 30? Porque a lei predizia. A pergunta é essa: o que um sacerdote faz dos 25 aos 30 anos? 5 anos. A resposta é simples: ele estudava. Para aquelas pessoas que pensam que estar na frente de ministério ou estar na frente de obra é aquele pensamento: não, Deus me revela, Deus fala comigo. Deus não ama a ignorância, gente. O sacerdote estudava, porque o sacerdote era um mestre da lei. Lá em Atos 20, Paulo, dando os últimos conselhos aos presbíteros de Éfeso, ele disse assim: olha, preguem todo o desígnio de Deus. Estudem, se preparem, se esforcem, se esmerem. Mais tarde, lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer: é digno de ser redobrado os honorários, os presbíteros que se destacam, que se afadigam na palavra. O que Ezequiel fez dos 25 aos 30 anos? Ele estudou. Ele era um mestre da lei. Quando alguém chegava no sacerdote para tirar alguma dúvida, ele não poderia pensar, pesquisar no Google, ele tinha que ter a resposta na ponta da língua. E não somente a Torá ele estudava de veterinária, de medicina, entre outras leis. E esse sacerdote chamado Ezequiel, diz que, lá em Números 8, 24, diz que quando acontecia a cerimônia de unção do sacerdote, se sacrificava um animal e se pegava o sangue daquele animal e se colocava na orelha direita do sacerdote, no polegar da mão direita do sacerdote e no polegar do dedo do pé direito do sacerdote. Porque o sacerdote é alguém que ouve do povo e leva para Deus. Ele precisa ter ouvidos sensíveis e consagrado. Porque o sacerdote, ele toca nas coisas sagradas. Porque o sacerdote é aquele que adentra o átrio. O sacerdote é aquele que adentra a tenda da congregação. O sacerdote é aquele que futuramente, sendo sumo sacerdote, vai adentrar aquela parede em forma de véu e vai entrar no lugar santo dos santos e vai tocar em coisas sagradas. O dedo dele precisa estar, a mão dele precisa estar consagrada. E sangue no polegar do pé direito, porque ele pisaria em lugares sagrados, santos. Ele estaria dentro da casa de Deus. E Ezequiel é esta pessoa. Ezequiel descende de Levi, descende diretamente de Arão. Ezequiel é perfeito, Ezequiel estuda, Ezequiel tem todas as qualificações para ser um sacerdote e para exercer o ofício sacerdotal. Só que um fato acontece. Diga comigo: Deus
Bem alto, Deus é soberano. No ano 606 antes de Cristo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade a cidade de Jerusalém. E nessa primeira incursão, Nabucodonosor arranca todos os nobres de Judá, as mentes pensantes, pessoal da aristocracia. Inclusive o profeta Daniel foi em 606 para dentro da Babilônia. 9 anos depois, em 597 a.C., o Nabucodonosor, não satisfeito, ele volta. E dessa vez ele leva 10.000 judeus para dentro da Babilônia, exilados. Inclusive o profeta Ezequiel. Ezequiel estava preparado para exercer o ministério sacerdotal. E exatamente quando você começa a ler o livro de Ezequiel, vai estar escrito lá, no 30º ano. E os estudiosos dizem que o 30º ano ali se refere à idade dele, 30 anos de idade. No ano que ele ia começar o sacerdócio. Sabe o que acontece, Leide? Ele é arrancado da sua terra. Ele é levado cativo. O seu templo é deixado para trás. A sua religião é deixada para trás. Ele está às margens do rio Quebar, na Babilônia, vendo os seus sonhos sendo destronados. Mais tarde, em 586, Nabucodonosor vai voltar outra vez a Jerusalém, e dessa vez ele vai destruir tudo. Não vai sobrar muralha, não vai sobrar templo, não vai, Crônicas diz que não sobrou palácio. Nabucodonosor feriu todos que se colocaram em seu caminho. Nabucodonosor vazou os olhos do rei de Judá, levou os príncipes amarrados, cativos, exilados. E este homem, chamado Ezequiel, está às margens do rio Quebar, na Babilônia, com os seus sonhos destruídos. Na Babilônia, os judeus, cada um foi fazer alguma coisa. Porque ninguém gosta de gente desocupado. Alguém gosta de gente desocupado? Mas tinha um problema. Porque o carpinteiro trabalhou na carpintaria, o pedreiro trabalhou na alvenaria, mas Ezequiel não era pedreiro. Ezequiel não era carpinteiro. Ezequiel era o quê? Era o quê? Era o quê, gente? Ele era sacerdote. Qual o problema? Em Babilônia não tem templo de Jeová. Eu imagino alguém chegando para o profeta Ezequiel falando: você sabe fazer o quê, cara? Ele dizendo: eu não sei fazer nada. Ou melhor, eu sei acender a menorá. Eu sei atorar. Eu sei limpar a mesa dos pães, da preposição. Mas aqui não tem isso, Ezequiel. Sabe para onde você vai? Você vai fazer o trabalho mais pesado. Você vai carregar pedras. Aos 30 anos de idade, diz Ezequiel 2, versículo 1, que Deus brada do céu, ele está às margens do rio Quebar, na Babilônia, e Deus diz: filho do homem, fica em pé, porque eu vou falar contigo. Deixa eu dizer algo para você. Quando tudo que você planejou não dá certo, quando tudo que você planejou, pensou, se preparou, dá errado,
é frustrado, quando o cenário parece ser cinzento, você, eu, nós podemos ter visões dos céus, da parte de Deus. Ezequiel estava prostrado, a ordem foi para ele se levantar. Quem não estaria prostrado diante de uma situação como essa? Aí a Bíblia diz, a Escritura diz, que Deus vai começar a se revelar a Ezequiel. E a primeira coisa que Deus vai dizer, uma das primeiras coisas que Ele vai dizer é o seguinte: Ezequiel, eu vou te entregar a mensagem, porém você vai transmiti-la. Mas o povo a qual você vai pregar não vai te escutar. Animador? Sim ou não? Deus está dizendo, eu vou revelar uma mensagem. Você vai precisar pregar, mas o povo não vai te escutar porque eles são rebeldes. Deus diz a Ezequiel, Ezequiel, o teu ministério é o ministério do atalaia. Sabe o que é o atalaia? Na antiguidade existiam cidades, e as cidades chamadas cidades fortes tinham muralhas. E no meio dessas muralhas existiam torres. E nessas torres ficava um atalaia. E o atalaia, ele ficava vigilante, atento. Qualquer sinal de guerra, de perigo, ele avisava a todos. O ministério de Ezequiel é o ministério do atalaia. É um ministério onde ele vai ouvir de Deus e alertar o povo. Quer o povo dê ouvidos ou não. Porque Deus disse a Ezequiel, se eu te alertar e você não falar, o sangue dele está nas suas costas. Porém, se eu te alertar e você falar e eles não der ouvido, fique tranquilo. A Bíblia diz que uma das primeiras revelações do profeta Ezequiel foi que quando ele começou o seu ministério profético, Deus, ele começou a abrir os céus para ele. Isso aqui não é comum. Isso aqui não é natural. Porque o negócio com Jeremias lá em Judá, a palavra de Deus diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veio a Jeremias, antes que eu te formasse, o negócio de Jeremias me parece que é mais natural. Mas quando Deus quis se revelar a Ezequiel, foi diferente. A Bíblia diz que os céus se abriram. E Ezequiel começou a enxergar querubins. E Ezequiel começou a ver bolas de fogo dentro de outras bolas de fogo, como um caleidoscópio. E ele começou a ver uma tempestade que vinha do norte. O que está acontecendo? É que Ezequiel está recebendo uma revelação, porque os babilônicos vinham do norte. E o que Deus está tentando falar para aquele profeta é o seguinte: Ezequiel, fique calmo, fique tranquilo. Quem está levantando Babilônia sou eu. Quem levou vocês para o exílio fui eu. O que Deus está dizendo a Ezequiel nas entrelinhas é o seguinte: eu estou no controle, Ezequiel, da sua dor. Ezequiel, eu estou no controle da sua frustração. Ezequiel, a minha glória é manifesta não somente no templo em Jerusalém. A minha glória é manifesta na Babilônia. A minha glória é manifesta no exílio. A minha glória é manifesta em toda a terra, porque eu, o Senhor, sou um Deus do universo. Então não fica triste. Então não fica cabisbaixo quando as suas expectativas forem frustradas, porque a glória de Deus não se limita a essas quatro paredes. Na verdade, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. A glória de Deus está nas dores, a glória de Deus está nas lágrimas, a glória de Deus está nas frustrações, a glória de Deus está sobre toda a terra. Agora preste atenção, capítulos 1 a 3 fala da vocação de Ezequiel. Olha o que Deus diz para Ezequiel, Ezequiel 3, verso 3, diz o seguinte, vou ler rápido para ganharmos tempo. E me disse, filho do homem, dai de comer ao teu ventre,
e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Olha o que Ezequiel diz: e comi, e na minha boca me era doce como... O que está acontecendo aqui, gente? Deus se revelou ao profeta, parece coisa de louco, de maluco. E havia um rolo escrito por dentro, por fora. E Deus olha para Ezequiel, na sua vocação, e diz assim: Ezequiel, agora come. Come o papiro, come o rolo, come o papel. E sabe o que o profeta fez? Ele não falou assim: ai que nojento. Ele comeu literalmente, ele mastigou, ele engoliu, ele digeriu, e ele descreveu: na minha boca, essas palavras foram doces como mel. Pastor, o que significa isso? O que Deus quer dizer com isso, com este ato simbólico? Antes de você transmitir a palavra a Ezequiel, esta palavra precisa fazer efeito dentro de você. Antes que você transmita essa palavra para transformar outros, esta palavra precisa te transformar primeiro, Ezequiel. Você precisa comer o rolo, comer a palavra. Você precisa ter sede, você precisa ter fome, você precisa ser transformado pela palavra de Deus. Eu estava aqui na terça-feira e a pastora Ruth falou algo muito interessante. Ela estava falando sobre o espírito de Jezabel que atua no meio da igreja. E ela disse que tem muita gente que está no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, vê lá alguém falando de Deus, pega aquele vídeo e começa a compartilhar, colocar nos stories. Você nem sabe, você nem tem conhecimento. Só porque a mulher disse 3 coisas lá, você achou que é Deus e... Eita, Deus está falando com você, será mesmo? Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: toma cuidado, que vão surgir lobos, não lá fora, entre vocês. Vão se levantar no meio de vocês. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos mestres e dos falsos ensinamentos. Primeiro você tem que experimentar o poder transformador da palavra. Não dê ouvidos a quem não foi transformado pela palavra. Quando você vê alguém pregando, ensinando, transmitindo a palavra, e essa pessoa não foi transformado, tapa os teus ouvidos. Porque primeiro precisa fazer efeito em mim, e depois eu transmito. Primeiro Deus trabalha em mim, depois através de mim. Ezequiel comeu o rolo. E a partir daqui, amados, é por isso que eu digo, o ministério de Ezequiel não é comum, não é natural. Porque a partir daqui, do capítulo 3, pastora Ruth, isso é muito grave. Perdão, isso é muito sério. A partir do capítulo 3, Ezequiel não prega mais com palavras. Deus vai mudar a forma que Ezequiel prega. Porque a partir de agora, o profeta, ele não mais transmite a palavra. Ele sente na pele. Ele não vai falar com a boca. Ele vai falar com a sua vida. Ele vai representar a mensagem de Deus. Se eu fosse você, eu não dava glória. Nesse livro de Ezequiel existem 10 atos simbólicos que Deus manda Ezequiel pregar com símbolos. E talvez, dos 10, eu posso citar um que é o mais marcante, Ezequiel 24:15, não precisa pôr. Deus fala assim para ele: Ezequiel, eis que às súbitas eu tirarei a delícia dos seus olhos. Não dê glória. Quem é a delícia dos olhos de Ezequiel? A esposa. Deus está dizendo assim: Ezequiel, mulher está saudável,
vocês têm um casamento feliz, mas eu vou tirar. Por que, Senhor? Porque você vai representar uma mensagem. Ezequiel, o pior vem aí. Você vai enterrar ela e você não vai derrubar uma lágrima. O texto diz: entardeceu e a minha esposa morreu, e eu fiz conforme o Senhor me ordenou. Sabe o que está acontecendo aqui, pastora Ruth? É que o judeu tinha se afastado de Deus, mas não do templo. O judeu se afastou do Deus verdadeiro, mas não do templo, das paredes, do templo de Salomão. E para o judeu, a delícia dos olhos dele era o templo. E Deus estava falando, profeta, eles só vão entender a mensagem que eu tenho para entregar se eu tirar de você a sua esposa. Porque assim como eu tiro a tua esposa, eu tiro o templo desses judeus. Irmãos, é fácil ser chamado por Deus, é fácil receber ministério, é fácil anunciar a mensagem, é fácil ser símbolo da mensagem, passar na pele a mensagem. Esse livro de Ezequiel está dividido em pelo menos 4 partes. Parte 1, capítulos 1 a 3, a vocação de Ezequiel. Capítulos 4 a 24, o juízo sobre Jerusalém. Capítulos 25 a 32, o juízo às 7 nações ímpias que cercavam Jerusalém. E capítulos 33 a capítulo 48, a restauração de Israel. Só que, pastora Ruth, não é a restauração de Israel Norte ou Israel Sul. Não é a restauração dos judeus. É a restauração do Israel verdadeiro. Quem é o Israel verdadeiro? A igreja. A igreja do Senhor. E eu gostaria brevemente, muito rápido, falar de 2 episódios da restauração do povo de Deus. O primeiro foi o texto que nós lemos. A Bíblia diz, Ezequiel 37:1, pode colocar, Marcos, que a mão do Senhor veio e levou em espírito do Senhor e me pôs na onde? Na minha versão atualizada diz, e me deixou no meio, diga no meio, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de, presta atenção, alguém já pediu para ter alguma experiência sobrenatural com Deus? Levanta a mão se alguém já pediu. O que você pediu? Diga, pastora Ruth, o que você já pediu para viver sobrenatural? Ver anjos. Que legal. A gente quer ver anjo. A gente quer ver o Senhor assentado no alto sublime trono, sim ou não? Aí Deus pega, faz o seguinte, Ezequiel, vou te dar uma revelação, vou te dar uma experiência, eu vou te levar para onde? Para um vale. No meio. Presta atenção, irmãos. Se você acha que isso aqui é bonito, é poético, tire o cavalinho da chuva. Porque vale, esse vale, ele é uma espécie de cemitério a céu aberto. É um negócio terrível. É muitos corpos, é esqueletos de ossos secos, um vale cheio de ossos secos. É horrível, é assustador. Eu não queria. Tem alguém que quer? Deus pôs Ezequiel na onde? No meio. Visão de quem está dentro. Irmão, não dá para profetizar se você está de fora. Espera aí, deixa eu profetizar na vida dessas irmãs aqui. Espera aí, filha. Você não vem para ensaio.
Você não vem para culto de oração. Você não vem para culto de doutrina. E você quer profetizar? Sai de ré, Satanás. Para profetizar tem que estar no meio. Tem que estar dentro. Tem que ter contato. Agora preste atenção. Preste atenção. Porque Deus não chegou para o Ezequiel e disse assim: Ezequiel, tu quer dar uma voltinha comigo ali no vale? Se Deus perguntasse a Ezequiel isso, o que ele ia dizer? Sai? Eu não. Deus perguntou? A mão veio e levou. Sabe o que significa isso? Deus não vai pedir nem a minha e nem a tua autorização para te levar para um vale. Deus só vai levar. Deus só vai te colocar no meio de um vale de ossos secos. Agora preste atenção. O Deus que levou, a mão que levou, ela não se ausenta. O Deus que levou Ezequiel e a mão que levou Ezequiel pelo Espírito do Senhor estava com ele e permaneceu com ele. Agora preste atenção, porque isso aqui é interessante. O verso de número 2, na verdade, Ezequiel, eu vou voltar lá no capítulo 3 para ler 2 versos apenas. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 e 23. Diz assim, olha: a mão do Senhor, isso é lá na vocação, veio sobre mim e ele me disse: levanta e sai para o vale, onde eu falarei contigo. Deus deu uma ordem dizendo o seguinte: levanta e sai para onde? Para onde? Verso 23 do capítulo 3. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu via junto ao rio Quebar, e caí como um rosto em terra. Pastor, o que significa isso? Sabe onde é que Deus fala conosco? Talvez você não concorde com o que eu vou dizer, e aí você tem todo o direito. Se você ler a Bíblia por completo, você vai ver que Deus, Ele se manifestou e falou poucas vezes no monte. Deus falou no monte? Sim, com Moisés, com Elias, com Jesus. Mas se você ler a Bíblia completa, você vai ver que Deus, Ele se manifestou e Ele falou mais com os seus servos no vale. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque quando nós estamos no vale, nós estamos mais sensíveis. Porque quando Deus fala e você está no monte, você dá uma de João sem braço. Essa não foi comigo, não. Aí no vale você está quebrantado. No vale você está quebrado. E a glória do Senhor estava no vale. E Deus falou comigo. Irmãos, Deus fala com o crente no vale. Deus fala com você no vale. Preste atenção, Ezequiel 37, verso 2, diz: e me fez andar ao redor. Fez andar na onde? Primeiro ele estava na onde? No verso 1. No meio. E depois ele estava... Sabe que Deus está falando para Ezequiel, tentando mostrar a ele assim: Ezequiel, você precisa da visão completa. Eu não vou te enganar. Eu não sou o Deus de enganar, de ludibriar. Você precisa estar no meio e você precisa andar ao redor. Você precisa fazer um diagnóstico, Ezequiel. Me fale exatamente o que você está vendo. Sem tirar e sem colocar. E ele diz o quê? O final do verso 2. O final do verso 2 diz: eram muito numerosos na superfície do vale e estavam o quê? Diagnosticou o problema. Agora isso aqui é impressionante, gente. Porque a visão que Ezequiel recebeu era boa, sim ou não? Sim ou não? A visão até aqui é boa, sim ou não? Se eu visse uma cena como essa,
eu ficaria perplexo, chocado. Só que Deus faz o que com Ezequiel? Ô Ezequiel, vamos andar? Em outras palavras, Ezequiel, vamos se mexer? Ezequiel, vamos agir? Ezequiel, vamos se movimentar, vamos andar, vem, vem, vem. Eu vou te fazer andar ao redor do vale, vem Ezequiel, anda. Olha, sabe o que Deus está dizendo para nós? Se você não reagir, o que está à sua volta não reage. Se você e eu olharmos para o vale e cruzarmos os braços e ficarmos perplexos, com medo, os ossos não vão reagir. Precisa caminhar. Deus estimula o profeta Ezequiel a caminhar, a andar. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. Às vezes nós temos uma mentalidade crente que fé é cruzar os braços e ficar assim, faz, Senhor. O Senhor prometeu, então faz. O Senhor diz para mim, então eu estou crendo, faz. Aí a gente senta na cadeirinha e fica. Fé não é isso não, querido. Fé não é isso não, querida. Fé é agir dentro da vontade de Deus e dentro da limitação humana. Ei, Deus me falou que eu vou ser um grande advogado. Espera aí que eu vou esperar a promessa. Vai não, viu, filho? Vai estudar, vai fazer vestibular, vai passar em Enem. Se mexe, se movimenta. O humano a gente faz, o impossível ele faz. Deus está fazendo o profeta reagir. Agora preste atenção. O verso de número 3, ele indaga. Então me perguntou. Quem perguntou? Quem perguntou? Deus. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Primeira coisa aqui, Deus chama Ezequiel de quê? Filho do homem. Que estranho. Por que Deus chamou Ezequiel de filho do homem? Deus se manifestou a outros homens e chamou pelo nome. Agora Ezequiel recebe um título chamado de filho. Sabe o que é? É que Deus, eu estou dizendo a vocês, Ezequiel é diferente. Deus, ele abriu, pastora Ruth, as comportas do seu conhecimento e da sua onipotência na vida de Ezequiel. Deus derramou torrentes de conhecimento sobre a vida dele, que ele só foi revelar mais tarde a um homem chamado João, na ilha de Patmos. Então poderia Ezequiel se engrandecer, poderia Ezequiel, narizinho em pé, e dizer, eu sou o profeta do sobrenatural. Eita, quando eu prego, varão é sobrenatural. Quando eu canto, eita, quando eu rejo, se eu não reger, não tem festa lá na serrinha. Aí Deus vem a Ezequiel e diz assim, olha, tu és filho do homem, tu és pó, tu és carne, tu és homem, tu és limitado, a sabedoria vem de mim, o conhecimento vem de mim, o poder vem de mim, Ezequiel, tu és filho do homem. Agora presta atenção à pergunta. Podem os ossos tornarem a viver? Irmãos, que pergunta difícil, né, pastora Ruth? Isso mexe com a minha alma. Porque se fosse eu no Ezequiel, eu queria ver o negócio acontecer. Aí Deus vem lá e faz uma pergunta. Aí Ezequiel é muito inteligente. Ele não responde. Ele não fala nada. Ele transfere a responsabilidade assim. O Senhor sabe. Se tu quiseres, é o Senhor, não eu.
Sabe por que tem muita coisa que Deus não faz na sua vida? Sabe? Porque você quer resolver. Você quer fazer. E se você quer fazer, Deus não faz. E se você tem solução, então Deus não entra. Se você tem estratégia, então Deus não faz. Sabe o que Deus quer ouvir de você hoje? Senhor, eu não. Tu sabes. Transfere a responsabilidade para Ele. Deixa Ele responder. Deixa Ele fazer. Eu não. O Senhor sabe. Aí o verso de número 4 diz: profetiza a estes ossos secos, ouvi a palavra. O primeiro instrumento da restauração, coloca isso na sua cabeça. O primeiro instrumento da restauração é a palavra. Não existe restauração sem palavra. Se você e eu não dermos ouvidos e não estudarmos a palavra, não tem restauração. É o primeiro instrumento. Ezequiel disse: ossos secos, ouve as minhas palavras, ouve a palavra do Senhor. Onde é que tem a palavra do Senhor? Onde é que tem a palavra do Senhor? Na Bíblia. Eu pergunto a você e a mim. A gente lê a Bíblia? Não, pastor, eu escuto o pregador pregar. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus não mandou a gente ler a Bíblia. Em nenhum canto da Bíblia está escrito para a gente ler. Está escrito para a gente fazer o quê? Meditar. Examinar. Quando, lá em Atos 17, tem os bereanos, e a Bíblia diz que os bereanos examinavam a Escritura quando Paulo pregava, o termo lá no grego é de uma investigação meticulosa. Era o Paulo pregando. Imagina o Paulo cheio de credenciais, Marcão. Eita, eu sou, que ele escreve as cartas dele, né, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, chamado não por vontade humana, mas por vontade de Deus. E os bereanos assim: é mesmo? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Porque a gente é assim, né, irmão? Chega um pastor, chega um missionário, chega um presbítero. Eita, bota, não, tá, dá oportunidade. O que eu tenho a ver com a tua credencial? Não te conheço. Não sei de onde você vem. Aí os bereanos, prega Paulo, fala. E Paulo pregando, e ele, espera aí, deixa eu abrir a Escritura. É, Paulo, tá certo mesmo, glória a Deus. Continua. É Paulo pregando, ensinando, e ele, espera aí, deixa eu ver se está certo esse negócio. É isso aí, Paulo, glória a Deus, aleluia. É assim que a gente faz. Mas para fazer isso tem que ter conhecimento. Para examinar e julgar, você precisa ter conhecimento. O primeiro instrumento de restauração na vida de qualquer pessoa é a palavra. É a palavra que põe os ossos de pé. É a palavra que levanta. É a palavra que restaura. É por causa da palavra que tem um movimento, que tem um barulho, que tem um ruído, que tem ajuntamento. É pela palavra que se põe de pé. Agora preste atenção, porque pôs de pé. Mas o final do verso 8 diz que não havia o quê? Espírito. Aí o verso 9 diz: então ele me disse, profetiza o Espírito ao Filho do Homem. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que? E profetizei como lhe ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. O segundo instrumento da restauração, qual que é o primeiro instrumento da restauração? A palavra. O segundo instrumento da restauração é o Espírito Santo. É o Espírito. Porque se você tiver só palavra, aí você fica seco. Aí você fica intelectual demais. Aí você fica cético demais. Tem muita luz na cabeça,
mas não tem fogo no coração. Aí Deus está dizendo, é palavra e é espírito. É quando o espírito soprar, que vai ter vida. É quando o espírito soprar, que aquela oração que você só fica repetindo, vai começar a fluir. É quando o espírito soprar, que você vai sentir uma alegria sobre-humana e sobrenatural. É quando o Espírito soprar sobre a sua vida, que você vai ser convencido de fato da justiça, do pecado e do juízo. É quando o Espírito soprar sobre a sua vida, que você não vai ser meramente um templo, você vai ser a habitação do próprio Deus. E Deus explica, dizendo a ele, Ezequiel, esses ossos secos são a casa de Israel. Eles estão mortos, eles estão sequíssimos. Eles têm até um ditado que diz: padeceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Mas Ezequiel, eis que eu porei o meu espírito sobre eles. Ezequiel, como eu soprei neste vale, eu vou soprar sobre o meu povo, eu vou levantá-los. Sabe, irmãos, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quando você e eu peca, e nós somos justos, amém? Santos, amém? Igreja do Senhor, amém? Quando eu e você peca, sabe o que acontece? Se você e eu não se arrepender, sabe o que vai vir sobre mim e sobre você? Juízo. Disciplina. Pastor, que negócio é esse? Quando você peca, Deus te dá tempo, te dá oportunidades. Você não escuta. Deus fala no domingo, Deus fala na segunda, Deus fala na terça, na quinta, na sexta, Ele vai te dando tempo. Aí você não escuta, você continua praticando, você continua pecando, você continua fazendo as coisas que você faz. Aí sabe o que vem na vida do crente? Disciplina. Deus disciplina o seu povo. Mas Deus disciplina, lá em 1 Coríntios 11 diz, por quê? Para não ser condenado com o mundo, por isso eu disciplino o meu povo. Então quando Deus disciplina o seu povo, é porque Deus quer restauração, não é morte, não é vergonha. Deus quer restauração. É por isso que às vezes a mão de Deus pesa sobre você. É porque Ele está dizendo, meu filho, eu te amo tanto, que eu não posso te perder por nada. Eu te amo tanto que eu fecho a porta. Eu te amo tanto que eu fecho a oportunidade. Eu te amo tanto, meu filho. Mas você precisa passar pelo exílio. Se você ler a história dos hebreus, dos judeus, toda a história da Bíblia, os judeus sempre prevaricaram na idolatria, sim ou não? Só que, depois da Babilônia, me mostre um texto na Bíblia, onde os judeus idolatraram. Tem? Depois do exílio? Não existe. Por quê, pastor? Porque Deus curou o seu povo dentro da Babilônia. Não houve idolatria mais. Os judeus foram curados, porque Deus disciplina o seu povo. Agora preste atenção. Do capítulo 33 ao capítulo 48 desse livro, vai falar só de restauração. E Deus vai mostrar para Ezequiel, eu estou finalizando, no capítulo 40, um templo. E esse templo, é a linguagem de Apocalipse, é 2.400 metros de comprimento, 2.400 metros de largura e 2.400 metros de altura. Não existe nenhum templo com essas medidas. Nem o templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel, nem o templo de Herodes o Grande, não tem essas medidas. É porque essa cidade
que Ezequiel está descrevendo, recebendo a revelação, não é uma cidade física. É a Nova Jerusalém, preparada para mim e para você. Então percebe que Deus não está falando apenas para os judeus, Deus está apontando para a igreja. Deus está dizendo: Ezequiel, existe uma cidade, e essa cidade é grande, e nessa cidade vão entrar pobres, ricos, negros, brancos, doutores, analfabetos, todos os quantos receberem Jesus. E vai caminhando. À medida que ele vai caminhando, a revelação é progressiva. O capítulo 47 de Ezequiel mostra que do trono de Deus flui o quê? Um rio. E aí mete-se 500 metros, águas dão na onde? Nos tornozelos. O que significa isso? Oração. Águas no tornozelo é oração. Porque ninguém começa um relacionamento com Deus se não ora. Mais 500 metros, as águas dão na onde? Na onde, gente? Nos joelhos. O que é águas nos joelhos? Frutificação. Um crente que ora é um crente que vai fazer o quê? Frutificar. Pastor, não estou frutificando. Tem problema aí, gente. Precisa frutificar, porque lá em João 14 diz o seguinte, ou é João 15? João 15, que quem não frutifica, corta. Águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos, a altura das costelas, 500 metros é o quê? Inundação. Oração, frutificação, inundação. Aí tem mais 500 metros. Aí Ezequiel descreve, era um rio que não se podia atravessar andando, porque as águas tinham se multiplicado, só poderia passar como? Sabe o que significa isso? Perca de controle. Preste atenção. Nós estamos falando do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Oração, frutificação, inundação e perca de controle. Você só está em águas profundas quando você não tem mais controle. Daniel, quando você passa o joystick para Deus, quando você passa o controle para Ele, é quando nós vivemos um verdadeiro avivamento. Quando nós estamos realmente cheios do Espírito Santo. Quando você não toma as decisões segundo o seu nariz aponta. Quando você não faz o que você quer. Quando você tem alguém que governa e que dirige os seus pensamentos, as suas palavras, a sua direção. Isto é plenitude. Agora, você quer viver como? Nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, ou você quer estar em águas profundas? Tem alguém que ainda deseja isso? Tem alguém ainda que crê nisso? Tem alguém que acredita piamente nisso? Porque os rios de Deus estão passando. E à medida que ele vai passando, há árvores frutíferas, a vida. Irmãos, por gentileza, levante-se. Onde estão os ministros dessa casa? Onde estão os obreiros deste lugar? Levante as suas mãos onde você estiver. O rio de Deus vai passear aqui esta noite. Sobre a tua vida, sobre a minha vida. Uma unção nova sobre o nosso ministério. Derrama, Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo. Oh! Tem. Espírito. Espírito.
Espírito Santo, Espírito que desce como fogo. E enche-me. Levanta sua mão, por gentileza. Então profetiza, profetiza no Espírito, porque minha voz já foi. Te honrarei o que os teus lábios, te honrarei o que os teus lábios. E quando profetizares, profetiza com ela é força, que ela é força. Aleluia. Estamos finalizando. Eu quero pedir, por gentileza, se você deseja no seu coração um batismo do fogo, ou melhor, um batismo de fogo, eu queria orar juntamente com a igreja por você. Se você deseja um batismo de fogo, vem aqui na frente. A igreja do Senhor vai orar. Se você deseja ser incendiado, se você deseja fogo, não estranho, o fogo do Espírito Santo, venha. Venha. Venha, Dominique. Venha, o Evelyn. Pode ajoelhar. Pode afastar a cadeira. Meu Deus, só tem os lajedenses aqui, gente. Então profetiza. Então profetiza. Profetiza. Aleluia. Venha. Cadê todos os ministros de Deus? Por favor, venham para cá. Todos os obreiros. Venha. Tem alguém para tocar a guitarra? Toca a guitarra. Toca a guitarra. Mais gente, tem mais gente aí. Que isso? Todo mundo aqui tá cheio? Então vem aqui, ora por mim, vem. Vem cá, ora por mim. Bota a mão na minha cabeça aqui. Que eu quero receber, irmão. Vem. 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 Deixa um espacinho pro pessoal caminhar aí no meio. E enche-me de novo. E enche-me. Espírito, Espírito, que desce como fogo.
eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Vamos. Fecha os olhos, crente, fecha os olhos. Ao Deus. Tem alguém para me ajudar na voz? Pode cantar, pode cantar. Eu. Vai descer, irmão. Vamos!